aquele PowerPoint para vocês ali no grupo. Não sei se vocês têm necessidade, mas a aula não adianta eu disponibilizar lá no YouTube porque a minha voz não apareceu, tá? Mas eu acho que deu para quem não assistiu a aula, pode só pegar esse material, é tranquilo, tá? Ah, tá, Daniele, joia. Deixa eu anotar aqui a Daniele. Vejam bem, hoje a nossa aula é a correção da primeira série dos exercícios sobre concordância. Vocês precisam abrir a apostila, a 4A, e vou colocar aqui no chat, tá? Ó. Bom dia, Léo, já vou anotar o teu nome também, tá? 4A. Aula 7. Página 4. Turma, vamos lá. Deixa eu anotar o Leonardo e o Caio. Tá. Turma, dessa lista de exercícios aí, qual é o primeiro que vocês gostariam que eu explicasse? Lembrando que é fundamental para que essa aula funcione, é que vocês tenham feito esse exercício. A 7.16. 16. Tá, vou anotar aqui. 16, qual mais? Impossível que só tenha uma. Vamos lá, pessoal. Ô, professora. Oi, pode falar. A questão 18. Por que a 04 tá certa? Qual? A questão 18. Por que a 04 tá certa? Ah, já chego lá, tá? Tá bom. Tá. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos. Professora, para essa aula vale também os da aula 8? Não. Já fez? Sim. Tá, não. Daí hoje eu vou dar para vocês fazerem, tá? Vai ser durante a aula e a gente já vai tirando as dúvidas. Mas eu entendo, é porque eu já expliquei esse outro conteúdo também, né, Igor? Mas aí eu vou dar vou corrigir só essa primeira parte, porque tem gente que não fez aquela segunda parte porque eu ainda não pedi, tá? Beleza. Só duas questões, gente. 16 e 18, impossível? Impossível. Não fizeram, é isso? Tá, então vamos para 16, tá? Igor, você que perguntou, tu pode ler pra gente, então? Sim. Só queria acrescentar que eu consegui fazer, né, essa questão por eliminatória, né? Por eliminação. Mas a 4 ali foi a que eu mais tive dúvida para a hora da explicação. Mas eu vou ler tudo. Tá, então vamos lá. As normas da concordância verbo nominal constituem um padrão privilegiado para o que se considera o português culto. De acordo com tais normas, o sujeito simples ou composto... Só um pouquinho. Pessoal, para quem tá perdido, tá? Ó, vai lá na página 8. 8. Questão 16. Obrigado, professor. Ó, fechou? Acompanhe lá a leitura do Igor. Pode continuar, Igor. O sujeito simples ou composto, singular ou plural, quando vem posposto, deixa o verbo no singular, como em falta políticas de proteção do idioma contra a entrada injustificada de palavras estrangeiras. Joia. Com certeza tu entendeu essa, Igor, né? Mas aí eu vou explicar para quem não entendeu ou para quem não fez. Aqui diz, sujeito, quando vem posposto, deixa o verbo no singular. Não, quando ele está posposto, ele tanto pode ficar no singular, concordando com o mais próximo, se esse estiver no singular, ou no plural, concordando com os dois. Então, quando eu tenho sujeito posposto ao verbo, eu tenho dois modos de concordância. Então, por isso está errado. Não é isso, Igor? Isso. Joia. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Ah, joia. Pode ler, Igor. A 2. 2. Se o núcleo do sujeito é um pronome indefinido singular, seguido de um complemento no plural, o verbo fica no plural, como em nenhum dos empréstimos oportunos acabaram por ser traduzidos ou aportuguesados.
E aí? Tá certa essa frase? Ele Oi? tá errado porque o núcleo é nenhum, então tá no singular. Exatamente. Então, os pronomes indefinidos Acabou por ser. no singular, Seria. eu preciso concordar com ele. Isso, então acabou por ser traduzido. Nenhum acabou. O erro tá ali, tá? Sublinhe, turma. Sublinhe a palavra nenhum e sublinhe o verbo acabaram, tá? Nenhum acabou, deveria ser. 3. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas em alguns contextos admite a concordância no plural, como em, ao longo dos séculos, houveram intercâmbios comerciais, contatos entre povos, viagens, grandes ondas migratórias, disseminação de fatos culturais. Não. Verbo haver, no sentido de existir, ele é sempre impessoal e ele não flexiona, a não ser que ele não esteja no sentido de existir, tá? Então está errado, bem fácil de identificar isso. Super errada. 4. Em alguns casos, o verbo ser pode concordar com o predicativo e não com o sujeito, como em, o empréstimo de palavras estrangeiras são fenômenos legítimos da dinâmica das línguas. Essa tu não entendeu? É. É porque assim, ó, quando eu tiver predicativo, o verbo pode concordar com esse predicativo e nem como, não obrigatoriamente como sujeito. Por exemplo, assim, ó, a esperança é infinita. Ah, mas o predicativo está no plural também. Eu quero dizer... Deixa eu tentar... Tentem me ajudar uma frase que o sujeito é no singular e o... deixa eu ver. Eu precisava de uma frase aqui para te exemplificar isso. Eu achei uma aqui, eu pesquisei. A esperança somos nós. Isso mesmo. Uhum. A esperança somos nós. Tudo são flores também. Deixa eu anotar aqui para eu poder... Se eu colocar assim, ó, a esperança é nós, fica estranho. Nós somos a esperança. Ficaria muito melhor. A mesma coisa, tudo são flores. Aqui ainda também não fica bom, ó. Tudo é flores. Então, nesse caso, quando eu tiver um sujeito no singular e o predicativo no plural, eu vou concordar com esse predicativo. Tá? Nesses dois casos que tu me trouxesse aqui, ele fica só bom concordando com o predicativo. Eu não sei te dizer agora de cabeça se é opcional, mas é que o que a frase está dizendo ali, que em alguns casos, como são esses dois aqui que tu me trouxesse, só fica bom concordando com o predicativo. Pode ser que tenha alguns que eu tenha as duas opções. Se eu concordar com o sujeito, fica bom. E se eu concordar com o predicativo, fica bom. Provavelmente quando o sujeito estiver no singular e o predicativo estiver no singular. Daí eu consigo deixar o verbo no singular. Mas se o meu predicativo estiver no plural, muitas vezes não faz sentido eu concordar com o meu sujeito. Tá bom? Tá bom. Eu pesquisei aqui com um dia de semana também, por exemplo... hoje é dia 4 de março, ou hoje são 4 de março. Também tem tá. esse contexto. Eu falei sobre isso no slide. Lá no slide, tá? Então, aí, no caso, assim, ó. Hoje é dia, eu tenho o dia ali. Agora, hoje são 4 de março. Eu tirei o dia, tá? Daí, eu dou preferência para o verbo no plural. O 4 de março, ele seria predicativo do sujeito? Deixa eu ver. Sintaxe? Leia a frase para mim. Hoje são 4 de março. Hoje são 4 de março. Aham, é predicativo. Entendi. Tá? Fechou? Fechou. Joia. Vamos ler daí. Aí falta ler assim. Isso, ler assim. A concordância do verbo é fundamentalmente com o núcleo do sujeito, como em até hoje a experiência das crianças mostra como é fácil fazer gestos virarem desenhos, quando elas aprendem a escrever. Joia, né?
com o núcleo do sujeito. A experiência das crianças mostra qual é o núcleo. A experiência. A experiência, então a experiência é isso mesmo. Eu não posso colocar são concordando com as crianças. Eu sempre tenho que olhar o núcleo do sujeito. Fechou essa então, Igor? Fechou. Obrigado. Ótimo. Obrigado pela tua contribuição, porque daí a gente trouxe ali à tona a questão do predicativo no plural. Ótimo. Depois a outra é a 18 do Eric, né? O Eric quer saber da 04. Ô, Eric, vamos ler todas, por favor. Pessoal, deixa eu botar lá no chat, só um pouquinho. Ó, questão 18, página 8, para quem tá perdido. Ou perdida. Ô, professora, tem como manter meu microfone desligado, porque aqui do lado estão furando aqui com uma furadeira e o aspirador aqui em casa tá ligado, daí eu pedi para desligar para mim poder falar aqui rapidinho. Tá. Daí fica fazendo barulho no microfone. Mas aí, como assim? Tu queres que eu desligue teu microfone e tu não consegue desligar? Não, eu desligo, só que daí não vai dar para ler a questão, porque daí vão ligar de novo aqui. Ah, tá. Tu queres que outra pessoa leia, é isso? Pode ser. Tá, quem é que pode ler? Por favor. Eu posso ler, professora. Ótimo, vamos lá. Quem é o eu? O Lucas Dutra. Joia. Então vamos lá, meu amor. Em que alternativas, tanto A quanto B estão adequadas à modalidade da escrita padrão? Tá, leia a 01. 01. A. O juiz havia assinado o mandado na véspera. B. O juiz tinha assinado o mandado na véspera. Esse haver aí é no sentido de ter, né? Então tá certo. Eu posso substituir o haver pelo ter. Tinha assinado. Tá. Havia, né? No caso, o sentido de havia. Tá certo. 2. 02. A. Tem vários pontos de vista diferentes. B. Trata-se de vários pontos de vista diferentes. Qual é o problema aí? Quem pode me dizer? Tinha que ser tratam-se? Tratam-se, exatamente, porque o verbo tratar, ele não é impessoal, tá? Então, ele precisa flexionar. Joia. Agora, chegou a dúvida do Igor, eu acho, a 4. 04. A. Havia várias pessoas descontentes com a política social do governo. B. Existiam várias pessoas descontentes com a política social do governo. O que acontece aqui? O primeiro verbo ali, haver, é no sentido de existir. Eu já peguei 2 vezes no banheiro e seu pai pegou agora. Eric? Ela não fica, ela fica arrastando. Tá, olha só. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não flexiona. Agora, quando for o verbo existir, o verbo existir em si, ele é pessoal. Então, ele tem que flexionar. Por isso que ficou existiam várias pessoas. Professora, só uma dúvida em relação a 02. Não seria a A errada? Tipo, tem não teria que ter a crase e a B não estaria certa? Porque o verbo tratar ali, apesar de a gente ter colocado no plural, não seria índice de indeterminação do sujeito por causa da preposição? Tá, deixa eu voltar lá então. Realmente, o tem ali tem que ter acento. Tem vários. Tá no plural. Ok, obrigada. E o B não poderia ficar no singular também? Deixa eu ver. Precisa se der. Ah, isso mesmo. Obrigada. Olha só, gente. Esse trata-se ali, eu tenho o verbo transitivo indireto. Anotem aí, também vou anotar, tá? Verbo transitivo indireto. Quando eu tenho o verbo transitivo indireto, o verbo não flexiona. O que é esse C ali? O Igor falou. Pode falar de novo, Igor. Índice de indeterminação do sujeito. Isso, ou seja, o sujeito é indeterminado. E aí o verbo não flexiona. Tá? É isso mesmo. Então, o que está errado na 2 não é o trata-se no singular, e sim o verbo ter que não apresentou o acento. Obrigada.
Eu fui meio que no automático. Ótimo. Joia. A 08, quem é que continua a ler ali? Lucas continua, Lucas? Sim. 08. A. O sorteio foi suspenso porque houveram muitas reclamações no Procon. B. Para a avaliação final do curso, será solicitado trabalhos referentes a cada uma de suas unidades. Aqui eu acho que já tem erro na A, né? O sorteio foi suspenso porque houve muitas reclamações, né? Existiram, ocorreram, né? E no segundo, para avaliação final do curso, serão solicitados trabalhos. Eu acho que aqui há problema nas duas, na A e na B. Estou errada? Acho que é isso, né? 16. 16A. Como taxa adicional de inscrição será cobrado R$2. B. Gente, Se ele não teve que fazer o serviço é porque existe outra pessoa que fizeram por ele. Aqui, existem outras pessoas, tá? Existir é verbo pessoal, eu tenho que flexionar. Se o que vem depois está no plural. Como taxa adicional de inscrição será cobrado... Serão cobrados R$2. É mais de R$1 que será cobrado. Serão cobrados R$2, tá? E a 32? A. Se houvesse à disposição dos funcionários formulários suficientes, eles poderiam inscrever-se hoje. B. Eu faria o serviço se houvessem condições adequadas para realizá-lo. Se houvesse condições, né? Se existisse condições adequadas, existissem, ou, se for o verbo haver, no singular. Então, a B está errada. Há problema lá na A. Deixa eu ler de novo. Alguém identificou? Problema na A da 32? Acho que tá certo. Escrever-se. Tá certo, eu acho. Poderiam. Porque o poderiam já está flexionado. A tá certo. A B que está errado, tá? Então, assim, na 16 a A e a B estão erradas. Na 32 é a B que está errada. Na 8, eu não anotei aqui, mas acho que as duas, né? Eu já falei. Agora, Eric, abre um pouquinho aí o teu microfone e veja se a 4 ficou clara para ti. Sim, entendi. É que eu queria saber mesmo por que a A não estava funcionando, não estava correta. Ah, tá. É porque eu já consegui entender. Isso, verbo haver no sentido de existir não flexiona. Tá bom? Tá bom, obrigado. E obrigada ao Igor pelo toque da 2 ali, que na verdade realmente está errado, mas aí como eu tinha o gabarito já acabei passando direto ali, tá? Fechou essa? Turma mais nenhuma. 15 minutinhos de dúvida só. Nem deu isso, deu 10 minutos de dúvida. Eu acho muito pouco para um conteúdo. Na semana que vem nós vamos ter avaliação, né? Só que a avaliação ainda não é desse conteúdo aqui. Se eu não me engano, falta parte da 3, que eu ainda não cobrei. Podemos fazer 17? Podemos fazer, ótimo. Vamos lá. Quem pediu? O Lucas Dutra também. Dutra, pode ler pra gente? Posso. Então vamos lá. Em que alternativa a substituição do verbo grifado pelo verbo haver está de acordo com as normas da língua padrão escrita? A. Naquela época existiam valores muito diferentes dos de hoje. Daí depois, naquela época, havia... Naquela época haviam valores muito diferentes dos de hoje. O que acontece aqui? A letra A ela está incorreta porque eles flexionaram o verbo haver. E quando eu tenho o haver correspondente ao existir, eu não posso flexionar. Então, o existir está certo, mas o haver tinha que ser, naquela época, havia valores muito diferentes. Ok? Vamos para B. Em todos os cantos da cidade ocorreram tiroteios aterrorizando a população.
Em todos os cantos da cidade, houveram tiroteios aterrorizando a população. Mesma coisa. Verbo haver, quando eu substituo por ocorrer, ele não pode flexionar, ele é impessoal. Teve uma outra frase ali que vocês leram que eu falei sobre esse ocorrer, haver no sentido de ocorrer. Então, o correto seria: em todos os cantos da cidade houve tiroteios. Então, apareceu o verbo haver, já vejam se vocês substituem pelo existir ou pelo ocorrer, tá? Professora, rapidinho, lá na A, como é que deveria ter ficado o verbo haver? Havia. Naquela época havia valores. Apesar de valores, o verbo fica no singular, tá? Tá. Precisa repetir, gente? Falem. Joia, então vamos para C. Ninguém sabia quantos animais viviam naquela reserva. Ninguém sabia quantos animais haviam naquela reserva. Também, ó. Quando é haver, esse viviam ali é no sentido de existência também, tá? E quando esse verbo haver tá no sentido de viver, de existir, é também impessoal. Então teria que ficar: ninguém sabia quantos animais havia naquela floresta. Tanto é que eu consigo substituir esse haver por existir. Ó, eu poderia usar também: ninguém sabia quantos animais existiam naquela reserva. Tá? Então, quando esse viver aí tem a correspondência de existir, o haver também vai ser impessoal. Talvez a tua dúvida estava aqui, né, Lucas, ou não? Sim. Tá, joia. E aí, vamos para D. Todos os consumidores já tinham efetivado denúncia junto ao PROCON. Joia. Todos os consumidores já haviam efetivado denúncia junto ao PROCON. Agora, gente, eu não consigo substituir pelo existir e eu não consigo substituir pelo ocorrer, tá? E o viver também no sentido de existir. Então, como agora eu não tenho essa... Eu gosto sempre de associar ao existir, porque mesmo esses outros verbos, como viver ali, eu consigo substituir pelo existir, tá? Então, como aqui ele tem valor pessoal, eu tenho que flexionar. Então, está certo. Vamos lá na letra E. Imaginava-se que muitos telefonemas acontecessem durante a viagem. Imaginava-se que houvessem muitos telefonemas durante a viagem. E se houvessem assim, mesmo sem relacionar, já fica estranho, né? Eu posso substituir lá, apesar que é o verbo acontecer, é no sentido de ocorrer. Viram que a gente já trabalhou com ocorrer lá em cima? Então, imaginava-se que ocorressem muitos telefonemas. Então, quando eu substituo pelo haver, também vai ficar: imaginava-se que houvesse muitos telefonemas. Aqui ele é impessoal também. Fechou? É uma questão bem importante, tá? Trabalha bastante relações dos verbos pessoais com a impessoalidade do haver. Boa questão essa. Obrigada, Lucas. Que isso. Fechou? Eu acho que nessa questão aí vocês podem destacar aí o verbo ocorrer, o verbo viver, o verbo acontecer, para vocês relacionarem na hora de estudar aí com o verbo haver, tá? O que vocês acham de mais uma questãozinha aí, gente? Mais nada? Deu para entender tudo? Vamos caminhar mais. Oi? Eu ia pedir mais uma, pode ser? Pode, ótimo. A 0710. 10, tá. Para quem tá perdido, a 10 ela é na página 6, tá? Vamos lá. Quem é que vai ler? Essa eu lembro que eu fiz ontem à noite. Vamos lá. Assinale a opção em que a reescritura da frase, flexionada no plural, manteve-se coerente e plenamente de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa. Joia, então eu tenho um período no singular e eu tinha que colocar ele no plural, tá? Letra A. Nem posso deixar de reconhecer que ele tem me quebrado uns galhos importantes.
E aí? Nem podemos deixar de reconhecermos que ele tem nos quebrado uns galhos importantes. Olha só, gente. Quando eu tenho lá na primeira oração, diz assim, ó. Posso deixar de reconhecer. Vocês viram que o único verbo que está flexionado é o posso? Então, porque eu tenho uma locução verbal ali e uma locução com 3 verbos. Então, quando eu vou flexionar, passar para plural, é o auxiliar que eu vou flexionar, né? É o podemos. Então, teria que ficar assim, ó. Nem podemos deixar de reconhecer que eles têm nos quebrado uns galhos. Conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Então, risquem aí a flexão do reconhecer. Tá como reconhecermos, né? Teria que ser reconhecer. Joia. Agora a letra B. Talvez tenha sido essa que te gerou dúvida, não, Lucas? Foi. Foi? Tá. Já vou te explicar o porquê ali. Vamos lá. Nem lembro que ele marca as horas, possui calendário. Nem nos lembramos que eles marcam as horas, possuem calendário. Olha só. O verbo lembrar ele tem 2 transitividades, tá? Eu tanto posso lembrar algo, como eu posso lembrar de algo. E aí, quando eu tenho esse de, eu vou usar o pronome. Nesse caso aqui, tá assim, ó. Nem nos lembramos que. Se eu tivesse nem nos lembramos de que, aí eu usava esse nos. Como eu não tenho de, eu estou usando esse verbo como um verbo transitivo direto, tira esse nos. Então, teria que ser, nem lembramos que eles marcam as horas. Conseguiu acompanhar, Lucas? Queres que eu escreva ou deu para entender? Eu não entendi muito bem. Tá, olha só. Vou escrever aqui no chat para ti, tá? Olha ali, ó. Nem nos lembramos de que. Se eu tivesse esse de, aí eu poderia deixar um nos. Mas esse verbo lembramos está sendo usado assim, ó. Lembramos algo. Lembramos que eles marcam. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar o pronome oblíquo. Só se eu tivesse o de, que daí seria um verbo transitivo indireto. Conseguiu entender ou ainda não? Se não entendeu, não tem problema, Lucas. Eu explico de novo. Eu fiz uma associação aqui, não sei se está certa. Eu botei assim, tenho lembrar algo e tenho lembrar alguém de algo. Daí esse de vem com alguém, que daí viraria o pronome nos. Isso, aham. Isso, aham. Pode ser. Porque daí quem é que lembrou? Eu lembrei alguém de algo. É isso aí mesmo. Esse é o raciocínio. É porque eu já fui direto, né? Que eu não expliquei por que não tem. Eu só disse que não tinha, né? É isso aí mesmo, certinho. Quem lembra, eu posso lembrar alguém de algo, então tem que ter esse alguém. Entendi. Perfeito, é isso aí mesmo. Precisa as outras? Por favor. Vamos lá, então leia a C. Sei de cabeça todas as minhas senhas, que vão se multiplicando. Haja memória. Sabemos de cabeça todas as nossas senhas, que vão se multiplicando. Hajam memórias. Esse haja aqui também é no sentido de... não é de existir. Deixa eu colocar um outro verbo aqui. Quem pode me ajudar? É no sentido de... Deixa eu pegar um outro verbo que a gente já usou aqui. Eu vou colocar o existir, tá? Existam memórias. Peraí, como é que eu vou dizer? Esse verbo haver aqui também, hein, pessoal? Hajam, nem consigo imaginar esse verbo existindo. Eu até risquei aqui o M, ó. Sabemos de cabeça todas as nossas senhas que vão se multiplicando. Haja memórias. Tá? Eu não posso flexionar. Deixa eu ver...
Aqui só tem o haja vista no material de vocês. Mas é porque esse verbo também é... eu não queria dizer no sentido de existir. O ter, será que se encaixa ali? Tenha memórias. Eu acho que pode ser, no sentido do verbo ter correspondente. Então, haja memórias. Não posso flexionar. Tá? O existir não encaixa ali, o ter. Tá certo. Letra D. Vivencio sempre outras situações em que o uso do celular me prende a atenção. Vivenciamos sempre outras situações em que o uso do celular nos prendem a atenção. Olha só, aqui eu tenho duas formas. Ou eu deixaria assim, ó. Vivenciamos sempre outras situações, ótimo, em que o uso do celular nos prende. O uso nos prende. Ou eu coloco esse verbo no singular, ou eu flexiono os usos do celular nos prendem. Só que eu acho que os usos fica meio estranho. Eu colocaria o uso dos celulares nos prende, tá? Porque o núcleo ali é o uso. O uso prende. Pegou, E Lucas? sim, entendi. Mas as atenções estaria correto também? As atenções? Sim. Uhum. Deixa eu ver. Vivendo sempre outras situações em que o uso do celular me prende a atenção. Sim, pode ser. Daí o uso do celular nos prende. Daí seria a atenção, né? Só colocaria atenções, Lucas, só se fossem os usos dos celulares nos prende as atenções. Porque daí seriam diferentes momentos, diferentes usos, aí seriam diferentes atenções. Aí como a gente colocou no singular, daí deixa a atenção no singular. Fica melhor. Tá? E daí a última tá correta, né? Pode ler ali só pra gente concluir. Não sei como ela, bastante exasperada, iria enfrentar um exame, na verdade, delicado. Não sabemos como elas, bastante exasperadas, iriam enfrentar uns exames, na verdade, delicados. Tá. Aqui em relação ao bastante, né? Deixa eu ver. Iriam enfrentar uns exames, na verdade, delicados. Eu acho que a dúvida só é em relação ao bastante. Lembrando que se eu substituir esse bastante por muitos ou muitas, é porque ele tem que ser flexionado. Não é o caso aqui, né? Muito esperadas. Eu não flexionaria. Então, tá correto. E aí, depois os outros verbos, tranquilos também, iriam enfrentar só o auxiliar que foi flexionado. Fechou? Fechou, obrigado. Nada. Então, aí a 10 também está corrigida. Se surgir mais alguma dúvida aí da 10, eu posso colocar aqui no chat, tá? Gente, mais alguma que a gente possa tirar as dúvidas? Aqui na 12ª eu estou vendo que tem a relação ali também com o verbo ter no plural. Não sei se... Se surgir mais alguma, se quiserem continuar aqui nesses exercícios, vamos chamando. Se não, agora eu gostaria que vocês passassem para a página 15, que é a continuação dos exercícios da aula passada, tá? Podemos começar, pessoal? Ó, vou colocar aqui. Ok? Vamos começar agora o exercício, tá?